Por que Jesus permitiu a entrada dos demônios nos porcos? Descubra a resposta nesse vídeo cheio de reflexões e curiosidades. Olá, pessoal! Hoje vamos explorar o intrigante episódio em que Jesus permite que os demônios entrem nos porcos. Essa história nos traz reflexões profundas sobre o poder de Cristo e a batalha espiritual que enfrentamos. Vamos mergulhar juntos nesse relato bíblico repleto de significados. Jesus, em sua jornada pelas colinas a leste do Rio Jordão, adentra na região da Decápolis, conhecida por suas cidades gentias. Nesse contexto predominantemente não judaico, ele se depara com um homem atormentado por demônios há muito tempo. Este homem, habitando entre os túmulos e desprovido de roupas, revelava um comportamento selvagem e assustador. Sua presença era marcada por gritos aterrorizantes e uma força anormal que o mantinha quebrando correntes e grilhões. Vivendo como um animal selvagem, ele representava a manifestação mais clara de possessão demoníaca encontrada nas Escrituras. Ao ver Jesus, o homem solta um grito profundo e se lança aos pés do Salvador em súplica por misericórdia. O homem possuído pelos demônios na região de Gerasa era conhecido por todos como um ser atormentado e assombrado. Sua presença era temida e evitada, pois sua aparência desgrenhada e selvagem denotava a influência maligna que o dominava. Ele vagava entre os túmulos, gritando em desespero e causando terror por onde passava. Sua condição era tão extrema que as tentativas de contê-lo com correntes e grilhões eram frequentemente frustradas pela força sobrenatural que o impelia. O homem, outrora parte da comunidade, agora estava isolado em sua própria angústia, incapaz de se libertar do domínio dos demônios que o aprisionavam em um constante estado de tormento físico e espiritual. Ao se deparar com Jesus, o homem possuído pelos demônios cai aos seus pés em agonia e terror. Os demônios que o dominavam reconhecem imediatamente a autoridade divina de Jesus e clamam por misericórdia, suplicando para não serem atormentados antes do tempo designado. A presença do Filho do Deus Altíssimo os confronta com a inevitabilidade de seu julgamento e eles tremem diante da sua santidade. O homem agora, sob o olhar compassivo de Jesus, é testemunha do diálogo entre seu opressor e o Salvador. Nesse momento único, a batalha espiritual se intensifica, revelando a magnitude do poder de Cristo sobre as forças das trevas. A súplica dos demônios ecoa pela região, enquanto Jesus, em sua soberania divina, prepara-se para libertar aquele que há tanto tempo estava aprisionado pela opressão demoníaca. Após a intensa troca de palavras entre Jesus e os demônios que atormentavam o homem possuído, um silêncio solene paira sobre a multidão que testemunha o milagre prestes a acontecer. Com um olhar firme e compassivo, Jesus estende sua mão em direção ao homem. Em um instante de poder divino inquestionável, as palavras saem dos lábios do Salvador com autoridade e amor. Espírito imundo, eu te ordeno, saia deste homem. Uma energia sobrenatural envolve o possesso que estremece violentamente antes de soltar um grito aterrorizante. A multidão observa atônita enquanto o homem é libertado da opressão demoníaca que o consumia. Seus olhos, outrora vazios e assombrados, agora brilham com clareza e paz. Um sorriso tímido se forma em seus lábios, antes contorcidos pelo sofrimento. O milagre da libertação se completa diante dos presentes, testemunhas do poder transformador de Jesus sobre as forças das trevas. Após a libertação do homem possuído pelos demônios, um silêncio tenso paira sobre a região. Os demônios, agora sem um hospedeiro humano, clamam a Jesus por misericórdia e pedem para não serem enviados ao abismo. Em um gesto que surpreende os presentes, Jesus concede permissão para que os demônios entrem em uma manada de porcos que pastava próxima dali. A multidão observa atônita enquanto os demônios deixam o homem e adentram nos animais. Instantaneamente, a calma serenidade dos porcos é substituída por uma agitação frenética e descontrolada. Os olhos dos animais refletem o turbilhão de influências demoníacas que agora os dominam.
Com um estridente alarido, a manada se lança ladeira abaixo em desespero, precipitando-se no lago próximo onde perecem, afogados. Esse evento extraordinário revela não apenas o poder de Jesus sobre as forças malignas, mas também sua compaixão ao permitir que os demônios encontrem temporária morada nos porcos, poupando assim a vida do homem libertado da possessão. À medida que os demônios adentram nos corpos dos porcos, uma mudança sinistra toma conta da manada. Os animais antes pacíficos e serenos são tomados por uma agitação anormal. Seus olhos, outrora calmos e expressivos, agora refletem o caos e a aflição que os consomem. Um arrepio percorre a espinha de quem presencia aquela cena perturbadora. Os porcos, dominados pelas forças malignas, começam a se comportar de maneira descontrolada e irracional em um frenesi inexplicável. A manada se lança ladeira abaixo em uma corrida desenfreada em direção ao lago próximo. O som ensurdecedor de seus grunhidos ecoa pela região, misturando-se ao som das ondas quebrando na margem. O tumulto se intensifica à medida que os porcos se aproximam da água, seus corpos em desespero buscando escapar da influência demoníaca que os consome. E então, em um mergulho coletivo no lago escuro e profundo, o destino trágico dos porcos é selado. A água se agita momentaneamente com o impacto da queda da manada antes de voltar à sua quietude habitual, como se testemunhasse silenciosamente o desfecho sombrio da ação divina. A reação das testemunhas diante do ocorrido foi marcada por um misto de incredulidade e temor. Alguns se afastaram, horrorizados com o poder divino que acabavam de presenciar, enquanto outros permaneceram paralisados, sem conseguir desviar o olhar da cena impactante diante deles. O silêncio tenso que se seguiu à queda dos porcos era interrompido apenas pelo som distante das ondas quebrando na margem do lago. O homem liberto da possessão demoníaca permanecia aos pés de Jesus, agora vestido e em pleno juízo mental, testemunhando o milagre transformador que havia ocorrido em sua vida. A atmosfera ao redor era carregada de uma energia sobrenatural. As pessoas presentes não conseguiam compreender completamente o significado daquele evento, mas a sensação de que algo extraordinário e transcendental havia acontecido pairava no ar, deixando todos atônitos diante da manifestação do poder e compaixão de Jesus. A decisão de Jesus de permitir que os demônios entrassem nos porcos foi um ato de demonstração de sua autoridade sobre as forças demoníacas. Ao conceder permissão para que os espíritos malignos deixassem o homem possesso e entrassem na manada de porcos, Jesus estava revelando não apenas seu poder divino, mas também sua compaixão pela vida humana. Essa ação simbólica tinha o propósito de mostrar aos presentes e aos demônios a superioridade do reino de Deus sobre as forças das trevas. Os porcos, como seres criados por Deus, foram temporariamente usados como instrumento para ilustrar a derrota dos demônios e a libertação do homem possuído. Embora possa parecer um desfecho inesperado e até mesmo perturbador, essa intervenção divina foi uma prova tangível do domínio absoluto de Jesus sobre o mal. Sua autoridade transcende não apenas os limites da natureza humana, mas também as fronteiras entre o mundo espiritual e o material, demonstrando que Ele é Senhor sobre toda a criação. A reação das pessoas da região diante do ocorrido foi marcada por um misto de incredulidade, temor e perplexidade. O impacto da intervenção divina era palpável no ar, deixando todos atônitos diante do poder manifestado por Jesus. Alguns dos presentes, tomados pelo medo e pela incompreensão do que presenciaram, recuaram instintivamente, afastando-se do local onde o milagre acontecera. Seus olhares refletiam uma mistura de espanto e receio diante da manifestação sobrenatural que presenciaram. Outros permaneceram paralisados, sem conseguir desviar os olhos da cena diante deles. O silêncio tenso que pairava sobre a região era interrompido apenas pelo som distante das ondas quebrando na margem do lago.
A presença do homem liberto da possessão demoníaca aos pés de Jesus era testemunho vivo do poder transformador do Salvador. A multidão, envolta em um clima de sobrenaturalidade e mistério, mal conseguia processar o significado profundo daquele evento extraordinário. A sensação de algo divino e transcendental havia permeado o ambiente, deixando todos maravilhados com a manifestação da autoridade e compaixão de Jesus. Após o milagre da libertação, o homem que outrora era possuído por demônios sente um profundo desejo de acompanhar Jesus em sua jornada. Seu coração transborda de gratidão e reverência pelo Salvador que lhe devolveu a dignidade e a paz. Ele anseia por seguir os passos de Cristo, aprender com suas palavras e testemunhar seus feitos poderosos. No entanto, ao expressar seu desejo de ser discípulo de Jesus, é surpreendido pela resposta do Mestre. Com um olhar amoroso e sábio, Jesus lhe diz: volte para casa e conte a todos as maravilhas que Deus fez por você. Essa instrução simples, mas profundamente significativa, revela a missão singular que o homem liberto recebe: ser um testemunho vivo da graça e do poder de Deus em sua vida. Assim, ele parte em direção à sua cidade, transbordando de alegria e gratidão, compartilhando por onde passa as maravilhas realizadas em sua história. Sua jornada se torna uma poderosa narrativa do amor redentor de Deus, impactando vidas e transformando corações com o testemunho vivo da libertação e restauração que experimentou. Deseja entender mais sobre prosperidade com base na fé? Inscreva-se no canal e descubra um caminho para uma vida abundante. Espero que tenham apreciado essa reflexão sobre a história bíblica dos demônios nos porcos, que possamos sempre buscar compreender os ensinamentos de Cristo com humildade e sabedoria. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.